Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, antes de passar aos temas do dia, eu gostava de fazer uma consideração política, isto é, não técnica, sobre algumas das coisas que têm sido decididas por este Governo. O gabinete do Sr. Ministro anunciou já uma série de medidas, mas de facto concretizou duas grandes medidas de monta para o setor. A primeira tem a ver com o modelo de avaliação, em que, quebrando a lógica do anterior executivo do PS de provas nacionais e universais de aferição nacional no final dos ciclos, lançada pela professora Maria Lourdes Rodrigues em 2006, o Sr. Ministro anunciou, embora não tenha implementado, um novo modelo. Logo este ano, afinal, não vai haver provas de aferição nacionais, universais e obrigatórias. A segunda medida tem a ver com a Bolsa de Contratação de Escolas. Quebrando também a lógica do anterior executivo do PS de algum caminho de maior autonomia na contratação de professores, no caso das TAPEs, lançado também pela professora Maria Lourdes Rodrigues em 2009, o Sr. Ministro distinguiu, sem alternativa melhorada, a BCE. Bem, na verdade extinguiu, mas não extinguiu, porque apesar do decreto de extinção produzir efeitos imediatos, a verdade é que a BCE está ainda a funcionar, dado que havia um aviso de concurso já em curso e, portanto, afinal de contas, este ano até vai haver BCE. Portanto, Sr. Ministro, estas medidas na prática não o são. Na passada quinta-feira, aqui em audição, de forma, a meu ver, extemporânea, o Sr. Ministro quis associar-me a recuos. E em face desta realidade, diria, Sr. Ministro, que quanto a recuos estamos conversados. Diria também que, se quem discordar da sua política progressista, e estou a citá-lo, é conservador, então a professora Maria Lourdes Rodrigues e o seu executivo era realmente muito conservador. Feitas estas notas políticas prévias, gostava então de passar aos temas do dia que têm a ver com o despacho normativo que já falámos aqui. Concretamente, e peço desculpa por lá voltar, mas não estou esclarecida, quanto ao número 9 do artigo 3º sobre ensino particular e cooperativo. É, de facto, criada uma circunstância nova que restringe a frequência à freguesia de implementação dos colégios. Esta nova linha vai contra a letra dos contratos plurianuais que se disse repetidamente que iam ser respeitados, cria uma discriminação negativa destas escolas versus as restantes escolas públicas, uma vez que estas têm a obrigação de servir prioritariamente à área de residência, mas podem aceitar alunos de outras proveniências, e isto, Sra. Secretária de Estado, foi esclarecido pela DGA em ofício de 7 de setembro de 2015, precisando exatamente ao artigo que fez referência. E tinha sido dito também pela Sra. Secretária de Estado, quando da discussão do orçamento em plenário, em 29 de fevereiro, que se iria realizar um estudo, uma análise de rede, coisa que também foi aprovada pela Assembleia da República, mas que, pelos vistos, não só não foi concluída, como se tornou irrelevante. Pergunto, portanto, se este número 9 é um expediente usado para condicionar o acesso às escolas com contrato de associação, cujo paradigma previsto no Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo não é aquele que o Sr. Ministro definiu, mas está assim assente numa ideia de liberdade de escolha, coisa que, aliás, a Sra. Secretária de Estado fez menção nessa mesma audição de dia 29 de fevereiro. Quanto aos números de que se falava aqui dos 20 mil, eu não tenho acesso a essas contas, mas sei-lhe falar de um caso concreto que tem a ver com o Colégio da Imaculada Conceição, em Sernache, em Coimbra, no Concelho de Coimbra, que serve 850 alunos e que, se for restrito à sua freguesia, passará a ter 250 alunos. Quanto ao tópico de que apenas se trata de uma clarificação e que as turmas de continuidade estão acauteladas, Sra. Secretária de Estado, se calhar valia a pena fazer também essa clarificação neste despacho ou num outro, porque não me parece que vai evitar providências cautelares se a clarificação não estiver feita. Finalmente, no que toca às necessidades educativas especiais, também lá gostaria de ir. Parece-me, de facto, eu percebo aquilo que dizem, mas parece-me resultar destas alterações que muitas escolas terão alunos com necessidades educativas especiais integrados em unidades e não nas turmas, em grande medida porque não têm meios, pelo que resulta daqui, como primeira consequência, um forte risco de um aumento do número de alunos por turma pela retirada administrativa destes alunos. Para que isso não aconteça, e numa verdadeira defesa de uma educação inclusiva, seria de facto necessário ter mais recursos alocados às escolas, e designadamente professores do grupo 910. Quanto a isso, o que verificámos foi que no concurso externo entraram cerca de 20, sensivelmente, professores, e portanto resta saber o que é que vai acontecer agora em termos de contratados, qual é que vai ser o rácio a implementar e qual é a verba disponível para suprir esta eventual necessidade. Na minha visão, acaba também por resultar em algum contrassenso o facto de, tipicamente, estes alunos se juntarem à sua turma em disciplinas, por exemplo, de expressões,
o que me parece subalternizar estas disciplinas, que é uma coisa que os senhores tendem a não gostar e eu subscrevo, quase que dizendo que então já não faz mal, que para estas disciplinas não faz mal que a turma esteja sobredimensionada. E isso não parece razoável e não serve nem os alunos do ensino das necessidades educativas especiais, nem os restantes. Portanto, gostaria também de ter alguns esclarecimentos sobre esta matéria. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas considerações políticas. Como entende e como entenderá, não vou tecer considerações relativamente a antigas equipas governamentais do Partido Socialista. Farei, sim, uma pequena abordagem ao que aconteceu de forma importante no sábado em Aveiro. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista desafiou agentes educativos de todo o país para discutirem a escola, que escola para o século XXI. Foi um dia com discussão acesa, com discussão cuidada e onde o Sr. Ministro da Educação disse e preferiu as declarações que a Sra. Deputada Ana Rita Bessa teve a oportunidade de repetir, mas disse também que é importante para pensarmos um verdadeiro Serviço Nacional de Educação e para pensarmos a escola para o século XXI, que é importante que em Portugal haja um verdadeiro entendimento social que possa ir para além da legislatura. E este foi também o desafio que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista deixou no sábado para uma audiência grande que interpelou quem teve a oportunidade de ir falar no Conservatório de Música em Aveiro e que reunia pessoas não só do Partido Socialista, de forma muito curiosa e que eu destaco, mas de todos os quadrantes políticos que aceitaram o desafio do Partido Socialista para discutir a educação de forma madura, de forma dialogante e de forma vivaz, diria eu até. Eu gostava que a senhora Secretária de Estado pudesse falar sobre estas questões dos contratos de associação. Ok. Começando pela questão da BCE, só para clarificar, o que se passa com a BCE é exatamente o seguinte. Até ao termo de um determinado ano letivo, ainda pode haver colocação de professores. Portanto, em 15/16 ainda está a ser feita a colocação de professores com a BCE, porque é o concurso do ano passado, certo? Agora, para o concurso de 16 estão baralhadas, mas a DGAI já fez esclarecimento. E já fez duas vezes o esclarecimento. Porque, de facto, as escolas não têm que ser juristas. Mas eu não digo que não estejam baralhadas, eu estou a dizer que não há margem para isso. Portanto, é assim, então para ser muito clara, relativamente ao concurso de 15/16, que remanesce até ao fim do ano letivo, depois aplica-se a legislação com a BCE, chamamos assim. Relativamente ao concurso 16/17, que entretanto já foi aberto, porque começa a ser preparado muito antes, obviamente, do início do ano letivo, aplica-se a legislação sem a BCE. Pronto, é assim. Relativamente aos contratos de associação. Relativamente aos contratos de associação, o que se passa é o seguinte. O que resulta dos normativos, chamemos de instrumentos jurídicos, e digo instrumentos jurídicos porque há leis, portarias, avisos e contratos, é que há um âmbito de implantação geográfico das escolas, de todas elas, desde o ensino particular e cooperativo, como as das públicas. Aliás, esta área de implementação da escola privada é muito importante, porquanto é em função dessa implantação que se define o conceito dos 4 km de carência. Eu sei que em 2013 tentou mudar esse paradigma, mas também seja verdade, e fazendo aqui algum jus ao governo anterior, que esse paradigma foi mudado só parcialmente, porque o artigo 10º, número 4 do diploma de 2013 diz, na celebração destes contratos, o Estado tem em conta as necessidades existentes. As necessidades existentes. Isto está no próprio diploma 2013. Bom, e portanto aquilo que estamos a fazer é que conste do despacho das matrículas algo que eu não vou sair muito daqui, porque é claramente a minha convicção, técnica que não política, de que isto resulta dos normativos aplicáveis. Mas também quero deixar aqui uma outra garantia, e que é de que os alunos que estejam em continuação de ciclo não serão retirados dessa continuidade. E, portanto, estou a ser muito clara aqui e é isto que está em casa. Então, se a DGEST em alguma altura terá, nesse caso, validado fora, terei que ver, teremos que analisar, mas não é essa a intenção do despacho normativo. Aliás, em bom rigor, isto devia ter um impacto zero, porque devia ter sido desde o início aplicado assim.
Portanto, se não tem um impacto zero, é porque foi provavelmente mal aplicado antes, provavelmente aí sim por razões políticas que não estritamente jurídicas. Pronto. E, portanto, quanto ao estudo, o estudo está neste momento pronto, mas também devo sublinhar o seguinte: o estudo não era para habilitar a norma do despacho normativo. O estudo era para habilitar uma análise de rede para efeitos da abertura dos anos iniciais futuros. E esse está, de facto, já na minha mesa. E isso não é despacho das matrículas. Portanto, isso é rede para o próximo ano. É abertura de ciclos. É abertura de ciclos. E depois fez uma alusão a um despacho de 7, não sei, não... É um de 7 de novembro de 2015, de setembro de 2015. Então eu vou ler. O que se diz neste despacho é exatamente o seguinte. Mas diz, neste sentido, os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo que se localizem nas áreas geográficas definidas são os que podem apresentar candidaturas. Mas se acrescenta que na definição do número de alunos e turmas considerados no procedimento concursal, teve-se como referência os alunos que têm integrado essa opção educativa nas áreas identificadas, que, salvo devido respeito, dá para tudo. Mas há mais um ponto que eu gostava de dizer quanto a isto. O anterior governo abriu o concurso em 2015, em que no aviso do concurso se dizia exatamente qual era a freguesia do contrato que se abre, do concurso, portanto, qual era a freguesia elegível em cada concelho para que a escola se pudesse candidatar. Isso deu uma coisa curiosíssima, é que dos 77 colégios que havia com contrato de associação, mantiveram-se os 77. Que é um concurso, de facto, que com uma grande... E é por isso que foi feito assim. E, portanto, se foi feito assim, é essa a área de implantação geográfica desses colégios. Quanto ao despacho, ao ofício, eu conheço. Muito obrigada.